Bem-vindo ao canal Biologia e Geologia Passo a Passo. Hoje vou fazer aqui algumas sugestões sobre a forma de abordar os itens de seleção nas perguntas de exame e também nas perguntas dos testes de Biologia e Geologia. Isto é principalmente dedicado às pessoas, aos alunos que muitas vezes dizem frases como esta, interrogam-se como é que é possível distinguir opções quase iguais, as opções muito parecidas baralham, é normal, erre sempre muitas perguntas de escolha múltipla, as perguntas de escolha múltipla têm sempre rasteira, são muitas das afirmações e interrogações que eu vou ouvindo ao longo do tempo. Na tentativa de vos ajudar a ultrapassar, de certa forma, algumas destas dificuldades, vou então fazer algumas sugestões. As perguntas do exame, assim como, de uma maneira geral, as próprias perguntas que aparecem nos testes, seguem o formato de seleção e de itens de construção. Ora, eu já fiz um vídeo anterior dedicado aos itens de construção, hoje vou dedicar este vídeo aos itens de seleção. Ainda vou dedicar apenas uma parte, mas eventualmente farei uma outra sobre os itens de seleção também. Relativamente à abordagem dos itens de seleção, há algumas ideias gerais. Algumas são comuns a todos os tipos de questões, que é analisar atentamente toda a informação, principalmente arranjar maneira de que ela faça sentido. Os textos, as fontes dos documentos, as figuras, não esquecer as legendas, os quadros e tabelas, os gráficos, o texto da própria questão. Mais uma vez, o texto da própria questão está no fim, não é, no entanto, pouco importante. É preciso, muitas vezes, para nos localizarmos melhor, pensar nos conteúdos que foram estudados e que se relacionam com a informação que está a ser apresentada. Para ajudar a focar a atenção, às vezes, convém chamar a atenção a nós próprios de quais são aqueles temas. Ou, por exemplo, o modelo da estrutura da Terra e descontinuidades, ou os ciclos de vida com reprodução sexuada, a meiose e a fecundação, só para nos ajudar, se não conseguirmos ver logo à primeira, o que é que poderá ser um dos percursos que o nosso raciocínio poderá ter que fazer. Selecionar sempre a opção que achas que está correta. Isto parece um bocado patetice eu escrever aqui, mas eu sei de muitas técnicas de responder a questões de escolha múltipla em que a opção muitas vezes não é aquela que o aluno acha que está correta, mas sim porque, por exemplo, já escolheu duas alíneas A e agora acha que está correto outra vez a A, não vai escolher, porque não podem ser três seguidas as A's. Uma outra forma de escolher aquela que não é que acha que está correta é a opção que parece estar correta, é uma coisa que nunca ouviu falar e como nunca ouviu falar então não pode estar correta, ou ainda até o raciocínio ao contrário, que é eliminar as opções que achas que estão erradas pensando numa justificação e às vezes não elimina a que está errada porque é uma matéria que nunca ouviu falar. Então pensa, bom, esta nunca ouviu falar, portanto deve estar enganado, deve ser esta a escolha certa. Quando, olhando com atenção, até já tinha escolhido uma que achava que estava correta e considerava que aquela, por isso, apesar de não saber o que era, deveria por isso estar errada. Por isso, selecionar sempre a opção que achas que está correta e eliminar as opções que achas que estão erradas. Relativamente à organização desta minha apresentação, vou seguir a mesma lógica que segui nos itens de construção, arrumei as perguntas em utilização direta dos conteúdos, conceitos estudados, interpretação de informações de textos e figuras, aplicação dos conteúdos estudados a situações novas e interpretação de resultados experimentais. Nesta apresentação de hoje, vou fazer uma breve explicação sobre todos os tipos de itens de seleção, mas utilizando apenas
este tópico, que é a utilização direta dos conteúdos, conceitos estudados. Analisando então aqui a primeira questão, que foi escolhida da primeira fase do exame de 2019, temos uma pergunta até bastante pequena, em termos de número de palavras. Para um determinado sismo, à medida que a distância ao epicentro aumenta, verifica-se um aumento. Então, queremos saber o que é que aumenta quando aumenta a distância ao epicentro. Vou começar por ler a primeira, da diferença de tempo de chegada das ondas S e das ondas P. Não nos podemos esquecer que o aumento vem de trás. Portanto, à medida que a distância ao epicentro aumenta, verifica-se um aumento da diferença de tempo de chegada das ondas S e das ondas P. Ora, o que é que eu vou fazer para analisar cada uma destas perguntas? Há várias formas de eu pensar isto, mas uma delas é analisar cada afirmação. Ao analisar cada afirmação, eu vou com certeza concluir que há uma certa e 3 erradas. E neste caso, começando por ler a primeira, ela parece-me eventualmente estar certa. E estar certa convém eu saber porquê, não é só um palpite. Porquê é que ela estará certa? Ora, porque as ondas S são mais lentas que as ondas P. E como ambas têm uma velocidade mais ou menos constante, então conclui-se que S menos P, ou seja, a diferença entre a chegada das ondas S e das ondas P, é tanto maior quanto mais longe se encontrar a estação que registou aquele sismograma do epicentro. Ou então, sabendo de cor, a diferença de tempo de chegada S menos P aumenta com a distância ao epicentro. Em qualquer dos casos, eu iria considerar que esta era uma afirmação que estava correta. Mas, mesmo assim, convém-me ler sempre todas, não vá ter-me escapado aqui alguma coisa que eu devia ter tido em consideração. E então, para as outras, que eventualmente estarão erradas, tenho que dizer porque é que elas estão erradas. Então, há um aumento da magnitude calculada para esse sismo. Relembrando, o que é que sabemos sobre magnitude? É uma medida da quantidade de energia que o sismo liberta. Ora, ele só liberta uma dada quantidade de energia. Então, é sempre a mesma. Qualquer que seja o local onde seja considerada a magnitude, calculada a magnitude, ela deve ser igual. Então, esta, definitivamente, está errada. É única para cada sismo. Um aumento da amplitude das ondas sísmicas registadas nos sismogramas. A partir deste não fazia sentido que quanto mais longe estivesse o sismograma, maior fosse a amplitude das ondas. E, efetivamente, não existe esta relação direta de aumento de um com aumento do outro. Está errada. Então, esta também não podia ser. E ainda, um aumento da energia recebida nos diferentes locais. Ora, a energia tende a ser menor quanto mais longe se encontrar o local da zona onde ocorreu a libertação de energia. Por isso, a energia recebida tende a ser tanto menor quanto maior a distância ao epicentro. Sendo assim, esta também estaria errada. Sem dúvida, teríamos que escolher a opção A. E é a A. Eu sei que muitos têm dificuldade em escolher a A, mas tanto pode ser a A como a B, como a C, como a D, têm a mesma probabilidade de serem a opção certa. Ora, um outro tipo de perguntas é este de estabelecer associações. Faça corresponder cada uma das características relativas às zonas da estrutura interna da geosfera, expressas na coluna A, convém logo eu olhar aqui, coluna A, estão aqui, à designação que as identifica, expressa na coluna B. Aqui está a coluna B com vários nomes. Como é que eu vou fazer? Ora, como é que cada um de nós pode fazer isto? Ora, podes começar, por exemplo, por associar uma destas características à sua designação. Digamos que isso é o objetivo e não esquecer que há apenas uma característica a uma designação. É aquilo que está aqui identificado. Há designação que as identifica, portanto é só uma designação. E eu posso começar logo por fazer isso. Leio: zona atravessada pelas ondas sísmicas internas onde se verifica uma redução da sua velocidade. Posso pensar: eu lembro-me que
A astenosfera é uma zona de baixa velocidade sísmica. Então isto deve ser a astenosfera. Vou fazer a associação. A seguir leio, zona delimitada na sua base pela descontinuidade de Gutenberg. Eu aqui pensei, vou pensar, o que é que será que eu me lembro disto? Descontinuidade de Gutenberg, lembro-me que era a que estava na base do manto. Mas não há aqui nenhum manto. Então eu podia ficar com esta ideia, manto. Ou seja, estou a atribuir aqui uma designação, que é aquilo que eu me lembro, mas que não tem aqui nenhuma correspondência. Então vou deixar esta para o fim. Depois vejo zona segmentada em placas tectónicas. E eu lembro-me, placas tectónicas muitas vezes eu chamo também placas litosféricas. Então esta não há de ser difícil, é a litosfera. Sobra-nos então crosta, mesosfera e núcleo interno. E eu tenho aqui já uma ideia, que é o manto. Ora, se eu agora pensar onde é que se localiza o manto, eu sei que o manto faz parte da classificação da estrutura interna da Terra do ponto de vista químico, em que é crosta, manto e núcleo, e agora tenho que pensar como é que isto se associa com a classificação que aqui vou ter. Tenho crosta, mas não é, porque eu já disse que era do manto, então na crosta não existe a descontinuidade de Gutenberg, mas sobra-me mesosfera e núcleo interno. Como é que eu vou fazer esta associação? Pensando um bocadinho, vou ver que a mesosfera é aquela zona da Terra que se localiza logo abaixo da astenosfera e estabelece uma fronteira com o núcleo externo. Ora, o que é que estabelece fronteira com o núcleo externo na outra classificação em que eu sei que está a descontinuidade de Gutenberg? É o manto. Então, se o manto estabelece a separação, está na fronteira com o núcleo externo, e se a mesosfera também está na fronteira com o núcleo externo, então com certeza que a associação vai ser zona delimitada na sua base pela descontinuidade de Gutenberg com a mesosfera. A lógica que eu segui aqui podem seguir outra, mas há sempre a necessidade de eu analisar todas as possibilidades. Crosta, não há nada aqui que possa ser crosta. O núcleo interno a separá-lo do núcleo externo tem a descontinuidade de Lehmann e por isso não consta aqui. Ele é líquido ou sólido? Tínhamos que pensar, o líquido é o externo, então o núcleo interno é sólido, não tenho aqui nenhuma informação que me remeta para esta escolha. Esta sequência que eu aqui coloquei não foi exatamente aquela que eu segui, mas a base foi associar uma característica a uma designação, apenas uma, atribuir termos às características ou pensar no significado. Portanto, isso foi o que eu fiz aqui, atribuir os termos, mas também posso ir pelos termos aqui e pensar o que é que cada um deles significa. Analisar as alternativas que sobram, crosta e núcleo, fazer as associações que faltavam, já fizemos a última, e rever e ver se isto tudo bate certo. Considerando que tudo está certo, assumimos as respostas que vamos poder dar. Um outro tipo de perguntas é aquele em que temos que ordenar as expressões. Aqui é sempre necessário ter em consideração toda a informação que nos é dada. Ordena as expressões identificadas pelas letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência de algumas das etapas necessárias para determinar a localização do epicentro do sismo. Então, aquilo que eu tenho é que determinar a localização do epicentro do sismo partindo de informações que me vão ser fornecidas nestas 5 afirmações. Então, eu vou ter que as encadear. Vou encadear as minhas ideias e vou encadear estas afirmações. Então, o que se pretende aqui é reconstituir a sequência de algumas das etapas, portanto, não são as etapas todas seguidas, são algumas, por isso
potencialmente vão faltar algumas, necessárias para determinar a localização do epicentro. Eu vou sugerir-vos aqui uma abordagem que é um pouco diferente daquilo que é habitual e que é, em vez de irem procurar, qual é que é a primeira, qual é a segunda, depois começar a escrever 1, 2, 3 e às tantas, baralharmos-nos a nós próprios com estes 1, 2 e 3, a minha sugestão é que façam o seguinte: leiam sequencialmente e vão logo atribuindo uma localização a cada uma das afirmações. Leio identificação de ondas P e de ondas S no sismograma. Não faço ideia onde é que elas vão calhar, porque eu não sei o que é que vem à frente. Então, escrevo aqui no sítio da minha folha A. Não sei se as outras vão ser à frente, para trás. Vamos ver. B. Registro da chegada de ondas P à estação sismográfica. Então, agora eu já posso comparar com a A. Comparando com a A, o que é que eu vejo? Chegaram as ondas P, mas na A eu já tenho P e S. Então, a B, onde é que eu tenho que a colocar? Antes da A. Será muito antes? Será pouco antes? Também não sei. Então, vou deixar espaço para a possibilidade de haver algumas que são colocadas aqui no meio. Vou ler a C. Cruzamento de distâncias epicentrais calculadas em outras estações sismográficas. Bom, então eu aqui já tenho a distância ao epicentro. Ainda nenhuma destas me falou em distâncias ao epicentro. Só tenho ainda o registro primeiro só das ondas P, depois já tenho P e S e agora já tenho tudo. Então esta tem todo o ar de ser muito para a frente. Vamos ver? Ponho aqui. Então neste momento eu tenho a sequência das 3 primeiras com a sua posição relativa. Vamos ver a D. Determinação da diferença entre o tempo de chegada de ondas S e de ondas P. Ora, para que é que isto serve? Para que é que serve eu determinar a diferença de chegada das ondas S e das ondas P? Serve-me para determinar a distância ao epicentro. Então, eu tenho que ter, para já tenho que já ter as ondas S e P. As ondas S e P eram A, tem que ser depois da A. Mas, por outro lado, ainda não consegui saber qual é a distância ao epicentro. Então tem que ser antes da C, porque a C já tem as distâncias calculadas. Então, aqui vai aparecer a D. Finalmente temos a E, cálculo da distância entre a estação sismográfica e o epicentro. Então esta aqui é que me vai dar a distância ao epicentro, com base na informação que eu recolhi da diferença de chegada das ondas S e P. Então onde é que ela vai ficar? A seguir à D e antes da C. E agora o que é que tenho que fazer? Agora que não tenho cá 1, 2, 3, 4 e 5 para me enganarem, eu vou seguir a lógica e ver se isto faz sentido. Primeiro, registro de chegada de ondas P. Tudo bem. Identificação de P e S. Está bem. Agora já tenho também as S e tinha as P. A seguir, determinação da diferença de chegada das ondas S e das ondas P. Pode ser, porque já lá tenho as duas. É cálculo da distância entre a estação sismográfica e o epicentro. Muito bem, já tenho os dados para fazer isto. E, finalmente, o cruzamento de distâncias epicentrais, que me vai permitir a localização do epicentro. Esta é, então, uma forma que eu sugiro que utilizem para responder às perguntas em que têm que fazer uma ordenação. E a resposta depois é fácil. B, A, D, E, C. Seria a resposta a esta pergunta. Um outro tipo de pergunta, que é uma forma um pouco diferente de verdadeiro e falso, é selecionar as corretas e eliminar as incorretas. Então a questão diz o seguinte: entre as afirmações seguintes relacionadas com 2 sistemas de classificação de seres vivos, seleciona as 3 que estão corretas, transcrevendo para a folha de respostas os números romanos correspondentes. Como é que vamos fazer isto? A maneira mais fácil é analisar atentamente cada afirmação e ter, com essa análise, a possibilidade ou não de dizer imediatamente que elas são corretas ou que são incorretas. Muitas vezes há palavras que devemos ter em consideração porque elas podem ser a chave para a resposta, aquela afirmação estar correta ou estar incorreta. Sendo assim,
Ao ler a primeira afirmação, de acordo com o sistema de classificação do Whittaker modificado, as bactérias e os fungos pertencem ao mesmo reino. Ora, o que é que aqui me chama a atenção? Bactérias e fungos e mesmo reino. Eu posso pensar, o que é que são bactérias, o que é que são fungos? Eu não tenho muito bem a certeza de quais são os reinos. Mas sei que as bactérias são procarióticas e que os fungos são eucarióticos. Então não podem pertencer ao mesmo reino. Este era um raciocínio possível. Logo, esta seria incorreta. Mas posso saber imediatamente que as bactérias são do reino Monera e que os fungos são do reino Fungi e, por isso, não pertencem ao mesmo reino. Esta, imediatamente, iria ser considerada como incorreta. A segunda afirmação, o sistema de classificação dos seres vivos em 3 domínios, propõe a separação dos procariontes em 2 domínios. 3 domínios, 2 domínios, isto começa a ser aqui um pouco mais difícil. Primeiro tem que pensar, qual é este sistema de classificação em 3 domínios? É o sistema de Vose. E que 3 domínios são esses? São o domínio Archaea, o domínio Eubacteria e o domínio Eukarya. E se eu pensar agora nestes 3 domínios, vou pensar que Archaea são as arqueobactérias, por isso são seres procariontes. Eubacteria também são bactérias, então são também procariontes. Logo, os procariontes estão subdivididos em 2 domínios. O terceiro domínio, que é o domínio Eukarya, só contém seres eucariontes. Logo, isto está correto. A afirmação 2 está correta. Afirmação 3. Os fungos, assim como todos os seres eucariontes, pertencem ao domínio Eukarya. Ora, aqui tenho que ter muita atenção. Os fungos, assim como todos os seres eucariontes. É aqui que muitas vezes aparecem aquilo que, de uma maneira geral, os alunos consideram rasteiras, que é considerar que estes são iguais aos outros todos. E temos que pensar se são ou não são. Os fungos são ou não são todos eucariontes? Os fungos são todos eucariontes. E então, se eles são todos eucariontes, são como os outros eucariontes ou não do domínio Eukarya? Sim, porque o domínio Eukarya é aquele que contém todos os seres eucariontes. Logo, esta afirmação é uma afirmação verdadeira. Afirmação 4. De acordo com o critério de interação nos ecossistemas do sistema de classificação do Whittaker modificado, os fungos são microconsumidores. Digamos que esta é uma afirmação que não suscita grandes dúvidas, na medida em que todos nos lembramos com certeza que os fungos são os decompositores e, na realidade, o que eles fazem é serem microconsumidores. Por isso, esta afirmação é verdadeira. Finalmente, a afirmação 5. As bactérias pertencem ao domínio Monera, segundo o sistema de classificação dos seres vivos em 3 domínios. Então, o que é que está aqui a chamar-nos a atenção? É o domínio Monera. Ora, se eu estive aqui atrás a identificar os 3 domínios, que eram o Archaea, Eubacteria e o Eukarya, então não disse nenhum domínio que se chamasse Monera. Mas as bactérias pertencem ao reino Monera. Logo, domínio Monera não é uma designação que existe, é um erro. Então, esta é uma afirmação incorreta. No final, rever tudo e fazer a escolha de 2, 3 e 4 são as afirmações corretas. Uma outra forma de fazer de aparecer um item de seleção é a utilização de espaços para completar. Complete o texto seguinte com a opção adequada a cada espaço. Transcreva para a folha de respostas cada uma das letras, seguida do número que corresponde à opção selecionada. A cada letra corresponde um só número. Uma sugestão que eu faço é, antes de lerem as sugestões, e por isso é uma possibilidade, começarem por ler aquela frase que tem que ser completada e atribuir aos espaços uma designação. Os peixes possuem circulação. O que é que aqui é circulação? O que eu me lembro é de circulação simples, dupla, completa, incompleta. Os peixes possuem circulação simples.
E um coração com, lembro-me bem, o coração tem duas cavidades. Realizam as trocas gasosas através... os peixes têm brânquias, não há problema nenhum aqui a escolher brânquias. E possuem, não sei o que é que eles possuem aqui, mas continuando, com digestão, a digestão é extracelular, porque ele tem tubo digestivo completo. Agora já faz sentido. E possuem tubo digestivo completo. Ora, é claro que vocês que vão considerar que eu estou a simplificar, mas esta afirmação era efetivamente uma afirmação bastante simples. E agora seria muito fácil, que era ir comparar as escolhas que eu fiz com as opções para cada uma dos intervalos. O A era aqui, então vou comparar com o A, simples. O B era aqui, vou comparar com o B, 2. Agora já tenho o C, das brânquias, o D, o tubo digestivo completo, e o E, extracelular. E então, desta maneira, eu tinha imediatamente completado os meus espaços. Por vezes, quando lemos tudo antes de termos pensado primeiro na maneira de podermos completar adequadamente, acabamos por nos baralhar. Outras vezes não, por isso, cá está, uma possibilidade de fazer isto é esta. Podem fazer de outra forma, que é os peixes possuem circulação. É dupla e completa, é simples, como vos parecer mais adequado. Para mim, seria mais fácil fazer desta maneira. No fim, ver então se tudo bate certo e fazer a opção que estabelece as relações corretas. E por hoje só me resta desejar boa sorte e não se esqueçam que a sorte em termos de resultados de testes e de exames está sempre associada a um estudo eficaz.